Mas, pois bem, daqui a alguns minutos, nós estaremos fazendo a indicação de nomes para a composição de departamentos e também a diretoria estatutária e conselho fiscal para os próximos anos. E é claro que a mensagem que eu vou compartilhar com os irmãos hoje tem tudo a ver com o que vai acontecer daqui a alguns minutos. Não tenha dúvida disso. Por isso que eu quero compartilhar com vocês algo que fala muito ao meu coração e sobre um dos autores, e ontem eu estava falando com o senhor Abraão, tá ali, né? E até eu já compartilhei lá com os alunos do seminário, tem alguns aqui, tanto do Seminário Batista Carioca, quanto da Central de Campo Grande, que um dos personagens que mais me marcam e mais servem como referencial no meu ministério é Moisés, como líder, em termos de líder. E para ele foi um grande desafio ele aceitar a missão, e a nobre missão, mas ao mesmo tempo penosa, pesarosa e desafiadora missão de ser um instrumento nas mãos de Deus para libertar o povo de Israel, ou ser um instrumento nas mãos de Deus para que Deus pudesse libertar o povo de Israel ali do cativeiro, ali no Egito, durante 430 anos e conduzir aquele povo até a terra prometida. Por isso, nessa manhã, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. E, a partir dessa pergunta, trazer algumas reflexões. O que você tem em suas mãos? Pastor, tem uma aliança? Não. O que você tem em suas mãos hoje? Bom, a gente vai entender melhor isso. Eu espero que você entenda melhor essa pergunta e tenha condições de poder responder com propriedade ao final dessa exposição. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14, por favor. Êxodo 14 não, Êxodo 4, do 1 ao 3. Essa experiência de Moisés e do chamado de Moisés. O que você tem em suas mãos nessa manhã? Êxodo 4, e eu vou pedir a sua paciência e atenção, porque eu gostaria que você me acompanhasse até o verso 13. Porque, na verdade, essa pergunta que eu compartilhei com os irmãos foi a pergunta que Deus fez a Moisés. E diz assim, Êxodo 4, verso 1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tem nas mãos? Respondeu-lhe: um bordão. Algumas versões está uma vara. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra. E o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Verso 5. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito,
novamente, e quando atirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Verso 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Verso 12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Verso 13. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. Geralmente, quando Deus nos convoca para uma missão, alguns pensamentos e sentimentos brotam em nosso coração e em nossa mente. Com Moisés não foi diferente. Deus ouviu o clamor daquele povo que já estava há mais de 400 anos ali no Egito e vivenciando um momento de grande opressão, de escravidão, e resolve então atender positivamente aquele clamor. E escolhe Moisés. Vai ser você, Moisés. Até porque Moisés conhecia muito bem o Egito. Moisés era fruto do Egito, nasceu no Egito, vivenciou ali o momento na corte do Egito, e agora chegou a vez dele voltar para o Egito como um líder, aquele que ia liderar o povo para libertar aquele povo da garra opressora dos egípcios e conduzir o povo até a terra prometida. Mas vocês viram aí, nesses 13 versos que acabamos de ler, que Moisés vai fazer de tudo, ou quase tudo, para fugir dessa missão. E aí, quais as lições que a gente pode destacar aqui, diante desse diálogo, diante dessa chamada, diante dessa missão que Deus tem para Moisés? Essa missão é para Moisés. Deus escolheu, foi Moisés. E aí é o grande desafio, até que ponto a gente consegue trilhar com fronteiras muito claras do livre-arbítrio e da vontade de Deus. É sempre desafiador isso. Bom, eu entendo que Deus respeita o livre-arbítrio. Deus não iria fazer nada que Moisés não quisesse que acontecesse. Não ia forçar. Isso eu tenho na minha mente muito claro. Então, quais as lições aqui importantes e que eu acho que é importante também você ter em mente? Como servo de Deus, como serva de Deus, como alguém que Deus também tem uma missão para você. Não tenha dúvida. Quando nós nos convertemos, é muito comum as pessoas terem algumas frases, apesar delas, às vezes, caírem no lugar comum, mas elas são de grande valia. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a vida de todos, e é uma grande verdade. Deus tem um projeto para a sua vida, e Deus tem um projeto para a vida de todos. E a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. A primeira lição que eu quero compartilhar com os queridos nessa manhã, diante do texto que lemos, é que quando Deus nos convoca para uma missão, nós não devemos nos
subestimar. Não se subestime. No verso 10, Moisés vai dizer o seguinte, aí eu vou na nova versão transformadora, Moisés vai falar: ó Senhor, eu não tenho facilidade para falar, nem antes, nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar, e o Senhor quer que eu vá lá falar com o faraó, né? E ainda quer que eu conduza o povo. Aí continua, e me atrapalho com as palavras. O Senhor quer que eu seja o seu porta-voz, logo eu, que tenho dificuldade para falar, logo eu que não consigo me expressar. Você está brincando, Senhor? Mas assim, eu fico a pensar que Moisés, e o texto não coloca aqui, mas Moisés em sua mente tinha várias razões para recusar ou para apresentar a Deus, para dizer: Deus, o Senhor escolheu a pessoa errada. Eu não sou a pessoa mais indicada para essa missão. A começar pelo que ele deixa aqui explícito. Eu tenho dificuldade de me expressar. Eu tenho dificuldade de apresentar as ideias. Eu não tenho uma fala eloquente. Isso ele deixa claro. Talvez ele poderia apresentar, ou apresentou, e aqui o autor não registrou, mas ele poderia também dizer o seguinte: olha, eu já passei da idade. Moisés já está com 80 anos aqui, irmãos. Já passei, ó, eu já estou ladeira abaixo. É mais ou menos assim. E eu tenho falado isso, né? Quando a gente... Outro dia eu estava brincando com alguém aqui na igreja, eu não vou me lembrar quem, não sei se foi com a irmã Ruth, né? Acho que foi com a irmã Ruth. Passou dos 50, ladeira abaixo, né? Né, irmã Ruth? Acho que foi com a irmã Ruth. Foi com a irmã Elci? Foi com a irmã Elci, né? Olha aí, irmã Elci. Passou dos 50, não é ladeira acima. Quem está com os 15 é só ladeira acima, 20. Bia, João, Israel, é só subir. Chegou nos 50, ó, é ladeira abaixo. Não tem jeito. Moisés poderia falar: Senhor, eu já passei da idade, eu estou com 80. Vai me escolher? Escolhe João, pô. João 20 e pouco aí, garotão. Moisés também poderia argumentar: já tenho família. Estou com a minha família construída aqui, tudo organizado, ó. O Jetro foi uma bênção, me acolheu aqui, eu saí de lá sem nada. Agora estou aqui, olha, o Senhor me deu um presente. Esse sogro aqui, uma esposa, tudo, minha vida toda. Calma, serena e tranquila aqui, ó. Era um outro argumento. Moisés ainda podia usar um outro argumento. Senhor, eu já tentei fazer isso. O senhor não lembra? Eu já tentei libertá-los no passado. Mas eu tive que sair fugido, porque eles não quiseram. Veja lá, Êxodo capítulo 2, verso 13 e 14. Olha aí, por favor. Volte uma página, talvez, olha. Saiu no dia seguinte, eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza os descobriram. Moisés poderia falar: eu já tentei fazer isso. No passado, há 40 anos atrás, eu tentei. Eu defendi eles lá. Quando estava brigando lá um egípcio e um hebreu, eu fui lá e defendia. E infelizmente, ou felizmente, eu matei o egípcio. Aí depois eu fui lá, que eles estavam lá, numa briga, e eu tentei separar, e eles acharam que eu estava metendo a vida deles. Agora, o senhor vai me mandar de volta para lá? Aquele povo que recusou a minha proteção?
Não quero. Ah, e por último, Moisés poderia falar assim, não estou afim, não quero, não vou. Mas sabe, queridos, ao longo da história, nós vamos ver que Deus escolheu homens e mulheres que humanamente, usando talvez a lógica humana, dificilmente seriam escolhidos. Quer ver um exemplo? Deus escolheu uma meretriz para guardar, para proteger e para livrar os espias da morte. Quem é essa mulher? Raabe. Muito bem. E é Raabe que aparece lá no livro de Mateus, na genealogia de Jesus. Foi Raabe a escolhida para proteger aqueles espias, guardar aqueles espias e para fazer parte da genealogia de Jesus. Deus escolheu Jeremias. Quando a gente lê o livro de Jeremias, Jeremias também vai usar um argumento muito parecido com o de Moisés. Eu não sei falar, além de dizer que era um menino, era um jovem. Sou um jovem, não sei falar. Mas a gente vai ver que Jeremias foi um dos profetas mais usados por Deus. Jeremias foi um profeta na era pré-exílio e exílio. Quanto Deus usou poderosamente Jeremias. E o que falar de Isaías? Isaías, que quando teve uma experiência com Deus, ficou desesperado. Ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no povo de impuros lábios. E foi o profeta que mais falou do Messias, mais anunciou Jesus no Antigo Testamento, mais falou da vinda do homem de dores ou do servo sofredor, foi o que falamos domingo passado. Improváveis. A gente poderia, talvez, até mesmo falar de pessoas que não necessariamente estão ligadas à literatura bíblica. Eu estava me recordando, e essa carta tem no Google, depois você veja. É uma carta lindíssima, mas ao mesmo tempo chocante. A carta não é linda, a carta é chocante, mas a história é linda. Então, a história é linda, mas a carta é chocante. A carta que a mãe de um tal de... Eu não sei se vocês conhecem, mas foi alguém aí que acho que influenciou de forma muito positiva o mundo, um tal de Thomas. Vocês conhecem? Thomas Edison, já ouviram falar? Ele foi alguém aí, sabe, Simone? Thomas Edison. Depois vocês vejam aí. Uma professora escreveu uma carta para a mãe de Thomas Edison. E em linhas gerais dizendo assim, ó, seu filho não tem mais jeito, nem manda ele mais para a escola, não tem jeito. Essa carta tem disponível, você procura lá. Carta da professora de Thomas Edison. Você vai ver. E quem se tornou Thomas Edison? Se hoje a gente está aqui com iluminação, agradeça a Thomas Edison. Uma dica para você. Não se subestime. Não subestime a sua capacidade de realização. Saiba que todos nós temos condições de realizar algo de grande valor. Por isso que quando Deus chama Moisés, e Moisés acha que não tem condições de realizar nada de grande valor, acha que aquele bordão, aquela vara não é nada. O que você tem nas mãos? Tem um simples bordão, tem uma simples vara. Porque, na verdade, aquilo é algo de ordem muito simbólico. Que Moisés achava que ele mesmo não tinha nada, não tinha valor, não servia para nada. Estava enganado. Por isso, não permita que nada, nem ninguém, lhe desvalorize. A começar por você. Não se subestime. Todos nós
temos condições de realizar algo de grande valor. É isso que eu aprendo aqui com Moisés. Porque a gente conhece a história de Moisés. A gente sabe o que Moisés fez. Mas no início aqui foi um grande desafio. Tem nada. Não sou nada. Sou ninguém. Segundo lugar, segunda lição, não subestime o poder de Deus. No verso 11 de Êxodo 4, diz o seguinte: o Senhor perguntou a Moisés: quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna o cego ou faz o ver? Por acaso, não sou eu o Senhor? Então, Moisés, o argumento mais forte dele era a questão da dificuldade da fala. Deus então vai falar: mas vem cá, quem dá capacidade ao homem de falar? Se você está achando que você não tem condições, você está achando que eu não tenho condições de lhe dar essa capacidade? Ou eu não tenho condições de lhe capacitar? É isso que você está dizendo para mim, Moisés? Você tá falando isso mesmo? No seminário, nós ouvimos muito, eu não sei ainda se isso é muito presente, aí os seminaristas talvez podem responder, mas era algo muito presente a gente ouvir o seguinte: Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. E olha, irmãos, isso é uma grande verdade. É uma grande verdade. Eu sei que é algo de ordem muito empírica, é algo de ordem muito pessoal, porque às vezes a minha experiência, ela não serve como parâmetro, como regra para as outras. Mas se eu pegar e fizer uma pesquisa de colegas ou de amigos do seminário que estudaram comigo e que a gente talvez via ali, aqueles ali eram os mais capacitados, eram os mais bambambãs. E aqueles que a gente via que talvez eram os menos bambambãs, e ao longo do ministério, e é claro que é de ordem muito subjetiva, o que a gente entende de ministério bem-sucedido, que talvez o que você entenda de ministério bem-sucedido não é o que eu entendo de ministério bem-sucedido. Mas o fato é que aqueles que entendiam que não eram tão bambambãs são aqueles que até hoje continuam realizando ministérios relevantes. Porque são dependentes do agir de Deus, do poder de Deus e da capacitação de Deus. Por isso, querido, querida, quando Deus lhe convoca para uma missão, mesmo você não estando capacitado para essa missão no momento, fique tranquilo. Ou não entre em desespero. Acho que é melhor assim. Não entre em desespero. Tranquilo, acho que a gente nunca fica. Não entre em desespero. Porque nem sempre Deus chama os capacitados. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus sempre há de capacitar os chamados. Isso eu tenho convicção. Convicção. Porque eu vivo isso todos os dias. Esse jovem senhor que fala para vocês aqui era um menino que, quando uma freguesa da minha mãe, que até hoje faz unha, que é manicure e pedicure, entrava, a casa onde nós morávamos, ela só tinha uma porta de entrada e saída. Não tinha outra. Aí entrava uma freguesa de unha na minha casa, onde a gente morava, para fazer unha. Eu, de tão envergonhado, aí era assim, aqui estava a porta de entrada, aqui a janela da sala e aqui a porta do quarto. Era assim mesmo, era uma casa, quarto, sala e cozinha, e o banheiro era do lado de fora. E só tinha um lugar para entrar e sair.
A freguesa de unha da minha mãe entrava ali, naquela porta, aí ela já estava na sala. Aí eu já não estava aqui. Aí eu vinha para cá, e eu sempre fui pesado. Eu pulava a janela, ia para a rua, só voltava quando eu via a freguesa embora. De tão tímido que eu era, para eu não falar com a freguesa de unha. Como um menino desse, um adolescente desse que é tão tímido, vai falar em público? Consegue explicar isso? O que aconteceu? Poder de Deus. Pode perguntar à minha mãe. Não é que eu não minta, mas vocês podem perguntar. Isso não foi uma, duas vezes. Foram centenas de vezes. Porque ao longo da minha vida, minha mãe até hoje faz unha. Só que quando agora eu fiquei menos bicho do mato. Quando alguém está fazendo unha lá, e ainda não vou muito lá não. Se ela está fazendo unha lá no fundo, benção mãe, dona Marlene, até hoje a freguesa dela, tudo bom, Serginho, tudo bem, tudo bem, dona Marlene. E não vou muito lá não, ainda sou tímido ainda. Mas era assim. Às vezes eu estava estudando na sala, Dona Maria, eu guardava rapidinho, eu deixava em cima da mesa. Cadê Serginho? Ah, não, a minha mãe. Ah, ele está na rua. Está na rua nada, ó. Isso vivenciando de forma muito prática a palavra. Mas também, irmãos, Deus não apenas agiu assim na minha vida, mas age assim na vida dos outros que Ele chama também. Para Moisés, Deus providenciou um porta-voz. Veja lá o verso 15 e verso 16 do capítulo 4, por favor. Diz, fale com ele e diga as palavras que ele deve transmitir. Estarei com vocês dois, quando falarem, e os instruirei a respeito do que devem fazer. Arão falará por você diante do povo. Ele será seu porta-voz, e você será como Deus para ele. Moisés, seu problema é fala, Arão vai ser o seu porta-voz. Ele vai falar por você. Deus, ele tem a sua forma de agir, a sua maneira muito peculiar de nos capacitar, irmãos. E aí a gente vai vendo, por exemplo, ao longo das Escrituras, o Pedro, um dos pilares da igreja primitiva. Pedro, que em alguns momentos da sua caminhada titubeou, deixou de ser corajoso, foi medroso. Pedro, que era um iletrado, mas foi o Pedro que morreu por amor a Jesus. Foi o Pedro que, quando abria a boca para falar, os letrados ficavam assim: quem é esse homem? Quando ele abria a boca, eram 3.000, 5.000 almas aceitando a Jesus, se convertendo a Jesus. Deus capacitando. Tiago e João, que Deus falou que era filho de Bonerges. Você sabe o que é isso? Filhos do trovão. Jesus não colocava apelidos assim a ermo, porque sabia que a dupla não era fácil. E o que João se tornou? Aquele que era filho, chamado por Jesus de filho do trovão, se tornou o quê? Discípulo amado. Que falou depois, no final da sua vida, ou chamava as pessoas de filhinhos, de amados, que mais falou sobre amor. Paulo, de perseguidor a perseguido. Paulo descobriu que quando ele era fraco, então é que o poder de Deus se manifestava na vida dele. Esses homens e mulheres foram usados poderosamente por Deus. Sabe, irmãos, o mesmo Deus que capacitou Moisés, que capacitou Pedro,
que capacitou Tiago e João, que capacitou a Paulo. É o mesmo Deus que há de lhe capacitar. Quando ele lhe der essa missão, e ele tem uma missão para a sua vida, há de ser o mesmo Deus que vai lhe capacitar. Você não tenha dúvida disso. Por isso, não subestime o poder de Deus. E por último, e não menos importante, não fuja de sua missão. Não fuja. Ou não tente fugir de sua missão. Moisés tentou. Moisés, no verso 13, vai dizer: por favor, Senhor, envia qualquer outra pessoa, menos a mim. Moisés fez de tudo, ou fez de quase tudo, para tentar fugir. Mas sabe, ele se rendeu ao chamado do Senhor. E Moisés foi um dos melhores, na minha visão, foi o melhor líder que o povo de Israel já teve. E que bom que Deus não desistiu de Moisés. E que bom que Deus não desistiu de você. Que Deus não desistiu de mim. Que Deus insiste com você. Que Deus insiste comigo. Porque Ele tem uma missão para você. E Ele tem uma missão para mim. Não fuja dela. Não tente fazer como Jonas. Porque você vai trazer tempestades desnecessárias para a sua vida. Siga o exemplo do pregador, que é o que está lá em Eclesiastes. Eclesiastes significa pregador. Veja lá Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. E é o último texto que eu quero ler com os queridos nessa manhã, para finalizar. Eclesiastes 9, verso 10. Diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faça bem feito, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tudo quanto chegar à sua mão para realizar, para fazer, faça com excelência, faça bem feito, faça feliz, faça entendendo que é um privilégio que Deus está lhe proporcionando. Sabe, queridos, alguns podem trilhar pelo caminho: se você não fazer, Deus vai te castigar. Não é isso. Não é isso. A única coisa que vai acontecer quando você recusa o plano de Deus, o projeto de Deus, a missão de Deus para a sua vida, sabe o que vai acontecer? É que você vai deixar de desfrutar da plenitude das bênçãos de Deus, da alegria de Deus, da paz de Deus, da satisfação, da realização de poder ser um instrumento das mãos de Deus para realizar algo. E como é bom poder saber que você foi um instrumento nas mãos de Deus para abençoar vidas, porque o fim último de aceitar uma missão de Deus é abençoar vidas. Às vezes a gente nem se dá conta, mas é abençoar vidas. Às vezes, mas pastor, eu estou ali na introdução. Meu irmão, você já parou para pensar que a primeira vez que uma pessoa vem em nossa comunidade, e o primeiro contato que ela vai ter com você, e a partir daquele contato ela pode voltar
ou ela pode nunca mais querer saber de voltar. Que bênção! É numa cantina, aquele lanche gostoso, ali naquele atendimento com um sorriso, é num bazar, é na operação do multimídia, é na vida das crianças. Quantas tias aqui que já estão vivenciando isso, que já estão aqui há uma longa data, e agora estão encontrando aquelas crianças que agora são adolescentes. Ei, tia tal, tia Tati, tia tal, tia... Que coisa gostosa. É isso. Você deixa de desfrutar da plenitude das bênçãos de Deus na sua vida. Não é que Deus vai pesar a mão, não é que Deus... Não. Então, não fuja de sua missão. Moisés foi usado poderosamente por Deus. Por isso, querido, eu gostaria muito que você pudesse apresentar ao Senhor, nessa manhã, o que você tem em suas mãos. Eu acho que agora você entendeu porque eu lhe fiz aquela pergunta. O que você tem em suas mãos? Apresente ao Senhor. Não subestime a sua capacidade de realização. Não subestime o poder de Deus de lhe capacitar para realizar essa missão. E não fuja da sua missão. Cumpra a sua missão. Apresente-se ao Senhor com o que você tem em suas mãos. É isso que eu gostaria de falar a você nessa manhã. Eu entendi que era isso que Deus gostaria de comunicar-nos nessa manhã através da minha vida.